Bom dia. Então, coube a minha grata tarefa de começar, essa última mesa. Eu faço parte de um grupo plural, porque congrega pessoas dos mais diferentes segmentos, com as mais diferentes formações, com as mais diferentes ocupações, que desde 2013 vem se reunindo para discutir e apoiar a reflexão a respeito da Base Nacional Comum. Só apertar? É o verde. Então, mas ele não andou. Não é esse aqui? Acho que é esse. Ah, apertei o verde errado. E uma das coisas que nós temos pensado quando falamos da base é o que é que muda, se eu faço um currículo nacional, uma base nacional comum, que efeitos nós temos nos mais diferentes segmentos, incluindo os municípios. Eu fico muito contente de ter participado desse grupo, porque a minha equipe e eu nós temos uma característica que é trabalhar no chão da fábrica. Então, nós temos já uma experiência de 18 anos fazendo formação continuada de professores diretamente na escola, nas mais diferentes escolas, das mais diferentes redes. E uma das coisas que os professores sempre nos perguntam é, afinal de contas, o que é que eu devo ensinar na série na qual eu trabalho? As universidades não discutem isso. Os documentos, algumas vezes, são muito vagos nisso, e até o material que deveria apoiar o professor, que é o livro didático, nem sempre o apoia. Eu tenho me dedicado a estudar um pouco o índice dos livros didáticos do ensino fundamental que são aprovados no programa do PNLD. E uma coisa muito interessante, eu até coloquei alguns exemplos aí no slide, é que você pega, por exemplo, 2 livros do 3º ano e eles não têm o mesmo índice. Então, eu posso pegar um livro A, e esses livros são livros reais, no qual eu tenho números até 999. Desculpem o exemplo da matemática, mas é que é a minha área primeira de atuação. E no livro B, para a mesma série, para o mesmo ano escolar, ambos aprovados pelo PNLD, eu vou ter números até 3.000. Um diz que eu tenho que trabalhar a divisão de 3 algarismos no dividendo. O outro diz que eu vou trabalhar com divisão de 2 algarismos e não me diz aonde, nem o que, afinal de contas, em que posição estão esses 2 algarismos. Um diz, tem que trabalhar hora e minuto. O outro é leitura de horas. Um inclui frações. O outro não inclui frações. Aí, se nós formos olhar os indicadores, a matriz da avaliação da ANA, e eu peguei essa matriz e os livros de 3º ano, exatamente para mostrar como é que nós estamos fragilizados em todos esses sistemas pela falta de ter um documento que nos oriente e oriente a todas as outras coisas que estão relacionadas à educação. Eu tenho lá habilidade 1, associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das 2 respectivas quantidades. Eu não vou ficar lendo item por item, mas é só para vocês terem uma ideia de que na hora que eu cruzo o que a ANA avalia com o que está no livro, nem sempre tem relação. E os objetivos também de avaliação também são muito extensos, também são muito amplos, também deixam o professor sem saber exatamente o que é que ele ensina para o aluno ser avaliado nessas habilidades. Então, a Base Nacional Comum, ela tem como princípio do que nós temos discutido, ser um descritivo daqueles saberes que são necessários para cada ano e para cada segmento escolar. Por que não ciclo? Porque nós temos visto, não temos nada contra os ciclos, e é óbvio que os ciclos podem ser um organizador, mas ainda que tenhamos ciclos, precisamos ter um descritivo ano a ano. Porque, às vezes, o que acontece é que, quando você tem um ciclo de 3 anos,
com expectativas ou direitos de aprendizagem lá para o término do ciclo, o que ocorre é que não se tem clareza do que compete a cada ano até o final do ciclo. E, na mais das vezes, as estatísticas têm mostrado, desculpem, que o índice de reprovação no último ano do ciclo é muito grande, porque o peso do último ano do ciclo é quase como se ele carregasse a responsabilidade de ter que cumprir todas aquelas metas que foram estabelecidas para 3 anos. A base não é a totalidade do currículo, não é isso que nós temos defendido. No grupo, nós temos defendido que ela deverá ser parte obrigatória. Os municípios, os estados, as escolas, enfim, todos têm o direito de fazer os seus currículos com a sua especificidade, com a sua realidade regional. Mas tem um mínimo, não no sentido empobrecedor, num núcleo comum, que todas as escolas, em qualquer lugar desse país, deveriam perseguir, né? Ou deverão perseguir. Nós temos trabalhado com o princípio do direito e da previsão. No Plano Nacional de Educação, há uma preocupação e há uma determinação para que ocorra essa base nacional comum. E ela tem que responder a essas perguntas, a essa pergunta especial. O que se espera, afinal, que um aluno aprenda? O professor, ele precisa entrar naquele ano de trabalho, os sistemas públicos precisam ter estabelecido, no Brasil inteiro, em qualquer escola, afinal, o que é que esse aluno aprende? Em língua portuguesa, em matemática, em história, geografia, em todas as áreas do conhecimento. Nós temos defendido que não seja apenas seguindo o modelo da avaliação. A avaliação avalia língua portuguesa e matemática. A nossa defesa é que a base nacional seja uma base mais ampla e contemple todas as áreas do conhecimento. A base nacional comum, ela precisa ser a prova de pedagogês. Apesar de toda a paixão que eu tenho pela educação, nós precisamos ter orientações que sejam claras para os educadores, para as famílias, para os sistemas públicos. O que é essencial que se aprenda em cada etapa escolar? Eu estou insistindo muito nisso. Esse é um princípio muito importante para que todos compreendam claramente, em cada etapa da escola, aquilo que é esperado da aprendizagem das crianças e dos jovens. Caberá à escola, aos sistemas, continuarem fazendo e decidindo as suas didáticas e as suas vivências. Nós achamos, claro, que é bom ter orientações, que é bom ter indicadores, mas não é uma defesa do grupo que nós façamos um currículo que discuta todas as práticas, de todas as formas possíveis de se ensinar. Algumas vezes, as pessoas nos perguntavam, mas os professores não serão contra isso? Mas o que pensa a população? Quais são as experiências que já são feitas em currículo nos estados e municípios? Interessante que a Fundação produziu uma série de pesquisas, e depois vocês podem ter acesso a elas, tanto no site da Fundação, quanto no site da Base Nacional Comum, e ela foi fazendo pesquisas. Como é que estão os empregadores vendo os jovens que saem do ensino médio? Como é que os jovens que saem do ensino médio se veem? Como é que os professores universitários que recebem jovens nesse país, chegando para o primeiro ano da universidade, como é que eles veem esses jovens? Mas fez uma outra pesquisa, de todas, eu escolhi mostrar uma, que é essa, que se chama Conselho de Classe, e que foi feita em parceria com o Ibope Inteligência, no segundo semestre de 2014, entre outras coisas, para pensar, junto com o professor, ou identificar com o professor, como é que ele se sente como professor, quais são os sonhos que ele tem como professor, que tipo de visão ele tem a respeito da escola, do aluno, das famílias. É uma pesquisa muito interessante. Foi uma amostra bem representativa, ela foi feita nesse momento, só com professores de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, mas uma amostra representativa do território nacional. E um dado que nos surpreendeu muito: a maioria dos professores
deseja que haja uma base nacional comum. A maioria dos professores deseja, portanto, ter uma orientação. É claro que nós precisamos entender ainda que tipo de orientação ele espera, mas, olha, ele não é contrário à base nacional comum nessa amostra representativa. Uma coisa importante é nós pensarmos, eu queria gastar um pouquinho mais de tempo aqui, nós pensarmos a respeito das interferências. O que é que nós temos estudado que poderiam ser interferências para os sistemas públicos, na formação de professores, enfim, todas as instâncias que uma base nacional poderia ter. A primeira, sem dúvida, é a formação de educadores. Recentemente, eu conversava com o secretário de Educação de Sorocaba, e nós conversávamos a respeito o que acontece na troca dos professores quando você tem um grupo grande de professores que se aposenta. Quem chega? Quem chega, chega como? Quem chega, chega sabendo o quê? Uma base nacional comum, ela certamente deveria impactar as políticas de formação de professores, e especialmente a formação inicial. Hoje, acompanhando a formação inicial em diferentes situações, uma coisa que me chama muita atenção é ver que a questão do currículo é uma das questões menos debatidas com os alunos que serão professores. Quando você pega disciplinas como metodologia ou prática de ensino de matemática, de língua portuguesa, eu fiz um levantamento, um pouco por curiosidade, de diferentes universidades. Raramente sequer se inclui o estudo dos parâmetros curriculares nacionais. O programa discute as últimas teorias a respeito da linguística, como é que são os últimos estudos a respeito do cérebro e a resolução de problemas. Tem coisas interessantíssimas, mas o chão da escola está abandonado. Uma coisa interessante, não faz muito tempo, eu participava de um congresso que só para educadores matemáticos. E houve uma mesa redonda, formada por representantes de diferentes universidades, nas quais se discutiu os cursos as disciplinas de prática de ensino, especificamente de matemática. E a sala estava lotada de professores universitários que trabalham com a formação inicial dos professores nas mais diferentes universidades do país. E o que chamava atenção? Chamava atenção que eles diziam assim, olha, na primeira vez que o aluno vai para estágio, quando ele volta, ele não quer mais saber da escola. Ele quer ser outra coisa que não seja ser professor. A meu ver, há muitos fatores que contribuem para isso, mas um dos fatores, sem dúvida, é nós nos distanciarmos do que de fato é a escola. E o que de fato a escola implica o que de fato a escola ensina. Não só como ela ensina, não só como ela deveria ensinar. A mesma coisa a formação dos líderes escolares, Também os diretores e diretoras, também os gestores municipais, muitas vezes ficam em dúvida. Vocês têm uma outra pesquisa que está sendo feita pela Fundação Vitor Tifta tem mostrado, todos nós temos ou herdamos currículos, mas os nossos currículos, muitas vezes, eles são fruto de uma experiência anterior, e essa experiência anterior precisa ser usada, revista, aprofundada, para a gente ter essa formação de professores. Eu penso que é um passo grande para a equidade, você ter, essa é uma interferência muito positiva, a meu ver, você saber que do norte ao sul do país, as crianças e os jovens terão direitos iguais de aprendizagem, não dependerá só da regionalidade, não dependerá apenas daquilo que é comum na escola, não dependerá do livro didático só, até porque os livros didáticos também terão que ser adequados. A interferência é grande. Eu sonho ver que, daqui a um tempo, ao pegar o índice dos livros didáticos, eles não sejam idênticos, porque essa
a unidade é importante, mas a uniformidade não é o sonho da Base Nacional Comum, né? O sonho da Base Nacional Comum é nós termos uma unidade na diversidade. Mas, ainda assim, é importante que os livros também sejam revistos, que eles possam ter informações que garantam que, numa mesma série, num mesmo sistema de ensino, as crianças tenham um currículo nacional comum que garante a aprendizagem de coisas importantes, seja do ponto de vista da competência, seja do ponto de vista dos conhecimentos específicos. Uma outra coisa que me parece é assim, nós um pouco invertemos a mão, né? Com todo o respeito que eu tenho por todo mundo que faz avaliação, eu sou uma fã incondicional do sistema de avaliação que o Brasil tem, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que nós temos, mas eu vejo que tem duas coisas que estão por se fazer. A primeira é que nós tivemos uma inversão. Na falta de uma base nacional comum, o que nós fizemos? Usamos as habilidades que estão previstas na matriz de competências do SAEB, ou a Prova Brasil, ou a ANA, ou o SARESP, e tornamos aquilo o nosso currículo. Eu tenho visto muito isso na escola. E, às vezes, eu vejo, ao olhar uma prova, por exemplo, como o SARESP, me preocupa que nem todas as aprendizagens que uma criança precisa fazer, um jovem precisa fazer numa determinada idade, está lá. Porque o sistema público ele fez um recorte daquilo que interessa a ele ver. Então, não pode ser a avaliação que determina o currículo, mas tem que ser o currículo que norteia o processo de avaliação, e isso, ao meu ver, é uma das interferências mais positivas. Acho que para os sistemas públicos, além de nós organizarmos, né, assim, os focos da aprendizagem em cada ano, os focos da formação do professor, de termos um passo para a equidade, fiquei pensando naqueles 2 livros lá que eu mostrava para vocês, imagina que na prefeitura, e deve ser assim, as escolas têm autonomia para escolher todos os seus livros. Eu posso ter 2 escolas vizinhas, com crianças aprendendo coisas diferentes. Esses dias, olhando o QEDU, para um trabalho que nós íamos fazer, eu peguei os dados de um município e eu vi. No mesmo município, eu tenho escolas com índices da Finlândia, vocês sabem isso melhor que eu, e outras escolas com índices muito baixos. Então, reforço a ideia da equidade, eu penso que a Base Nacional Comum teria uma interferência direta aí, e, certamente, a adequação dos concursos, não é? Os concursos também precisariam se adequar para ver se, no processo seletivo, os seus educadores, aqueles candidatos a serem educadores dos seus sistemas, conhecem aquilo que eles deviam saber, e aquilo que eles deviam saber passa, entre outras coisas, pela Base Nacional Comum. Então, de uma forma bastante rápida, eu trago para vocês as notícias das reflexões que um grupo inteiro de 50 pessoas tem feito. Espero ter contribuído um pouco para o nosso debate. Obrigada.